Que a paz, o amor e a alegria de Cristo Jesus entre no seu lar, na sua vida e na sua família. Apocalipse 19. Apocalipse 19. São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adorem a Deus. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. A verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Então, aqui, primeiro ponto. Sou servo de Deus, assim como vocês. Não me adorem. Continuem fiéis à verdade. Adore somente a Deus. Primeiro ponto. Não adorem homens, não adorem anjos, não adorem ninguém, porque somos apenas servos de Jesus Cristo. Não somos dignos de adoração de ninguém. Não adorem uns aos outros, não adorem pastores ou falsos pastores, não adorem profetas, não adorem falsos profetas, não adorem famosos, não adorem nada. Não adorem ninguém nessa terra. Somente adorem a Deus. Somente adorem a Deus. A pura verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito dá aos profetas. A única verdade revelada é revelada para os profetas. Primeiro, não adore ninguém, não adore ninguém além de Deus. Ninguém além de Deus. Não bajule, não adore. Só adore a Deus. A verdade revelada é revelada aos profetas. A verdadeira verdade revelada por Jesus é revelada aos profetas. Então, para que fique claro que Deus só revela os seus mistérios e suas verdades para os profetas. E você que não gosta de profeta, você que é contra os profetas, a não ser que você seja contra os falsos profetas, que é diferente. Eu sou contra os falsos pastores, eu sou contra os profetas falsos. Eu sou contra os falsos profetas, assim como Jesus. Mas os profetas de Deus verdadeiros sabem toda a verdade revelada por Jesus. Apenas os verdadeiros profetas conhecem toda a verdade revelada por Jesus. Então, o que existe de falso profeta? Existe muitos. Falsos pastores, falsos líderes, existe muitos. Mas apenas os verdadeiros conhecerão a verdade. Os falsos que fiquem com a falsidade, os falsos profetas que fiquem com suas falsas profecias. Mas os verdadeiros profetas conhecem a palavra revelada pelo Espírito de Deus, de Jesus. Então se prova que sim, existe profeta sim. Para quem diz que não existe profeta na terra, você tem que ler muito melhor a Bíblia. Leia melhor a Bíblia. Porque Jesus está dizendo que ele revela a verdade para os profetas. Então significa que Jesus tem profeta na terra, sim. E se você ignora isso, é porque você ignora Jesus. Se você ignora que Jesus fala com profetas,
que existe sim profeta verdadeiro, então você ignora toda a verdade, porque toda a verdade é revelada para os profetas. Se você não tem a revelação de Jesus, então você não é um profeta. E se você não acredita em profeta, então certamente você é um anticristo. Um anticristo não acredita nas coisas de Cristo. O anticristo, ele é contra as coisas de Cristo. Ou seja, ele é contra a palavra revelada pelo Espírito de Jesus. Ele é contra a palavra revelada, ele é contra os profetas de Deus, ele é contra a verdade, porque ele anda na falsidade, na mentira. Então, como lemos aqui em Apocalipse, Jesus revela suas verdades somente para os profetas verdadeiros, porque verdade combina com verdadeiros. O que é? As verdades de Jesus Cristo, só quem conhece é Jesus Cristo e os verdadeiros profetas. E quem não conhece essas verdades, só lamento em informar. Mas sim, existe grandes verdades reveladas por Jesus. Grandes verdades reveladas por Jesus, que somente quem é profeta sabe. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque muitos são falsos e poucos verdadeiros. Então, como Jesus não confia nos falsos, ele só fala com os verdadeiros. E como se conhece os verdadeiros? Jejum e oração e santificação. Jejum, oração e santificação. Deu o que é santo aos santos. Jesus não dá nada do que é dele para os porcos. O que é santo para os santos e o que é porco para os porcos. E o que significa que Jesus vai revelar somente para os santos o que é santo. Para os santos, Jesus revela o que é santo. Para os seus santos profetas, Jesus revela a sua santidade, a sua majestade, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua graça, a sua glória é revelada aos santos profetas. Profeta precisa ser santo. Se tu quer ver um santo, veja um profeta que fala a verdade. Se você quer ver a verdade, então veja se o profeta é santo. Se o profeta anda em obediência, em santidade, logo ele é verdadeiro, logo ele é servo de Cristo. Jesus escolhe o que é santo para dar para os que estão em santidade. Jejum, oração e santidade faz um profeta. Jejum, oração e santidade é para os profetas, para os santos, que são escolhidos para ver o mundo espiritual, para ter revelações do céu, revelações do Espírito Santo, revelações do profundo, do oculto, do escondido, da verdade revelada por Jesus Cristo. Assim está escrito em Apocalipse. Está escrito em Apocalipse. E em toda a Bíblia. É só ler que você vai entender que toda a palavra de Deus está falando que ele se revela aos seus santos, os profetas.